O áudio agora, doutora Lívia? Foi, agora foi, viu? Voltou. Tá. Olha só. Ah, tá. Ah, entendi. Tá no prazo da apelação. E doutora, me fala uma coisa, doutora Lívia. Quem tá morando no imóvel nesse momento? É ele? Não? Quem comprou, né? Quem comprou. Porque agora, diante da decisão do embargo, dificilmente, tudo bem, tem que fazer o recurso de apelação, mas dificilmente a gente vai conseguir mudar a decisão. Então o que nós vamos ter que fazer? Partir para uma outra estratégia. Talvez essa estratégia seja usufruir do uso capião para trabalhar com a súmula 237 do Supremo, entendeu? Porque o uso capião tem a súmula 237, que diz o quê? Que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. A doutora hoje, o que a doutora precisa fazer? A doutora precisa ganhar tempo. Precisa ganhar tempo para conseguir respirar. Como o embargos não gerou essa situação de suspeição, alguma coisa nesse sentido, o único meio que a gente tem a carta na manga agora é distribuir uma ação de uso capião e pedir dentro do uso capião a súmula 237 do Supremo. Porque se o juiz da outra ação for na nossa, ele suspende a ação até que o uso capião seja julgado. É o único meio que a gente consegue travar tudo, criar um imbróglio para salvar o cliente de perder a posse, entendeu? E a doutora vai falar assim, mas professor Júlio, como que eu vou fazer o uso capião se ele não tem o tempo de posse? Aí nós temos que usar os instrumentos, né? Ou a soma de posse, quem vendeu para ele, usa a soma de posse, a posse derivada. Então faz o uso capião no nome do cliente, mas alega a posse de quem vendeu. Se for possível, ótimo, isso já resolve. Ou também usa a tese do uso capião complementar, que no decorrer da ação esse prazo da posse vai ser contado. É o único meio que a gente tem para conseguir evitar o prejuízo de perder, da emissão da posse, né? E esse uso capião, doutora, teria que ser o do artigo 1238, hein? Artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado fala que a posse é um direito sui generis, um direito autônomo em relação aos demais. A súmula 237 fala que o uso capião poderá ser usado em matéria de defesa. E o 1238 do Código Civil é o uso capião que permite má fé. Porque esse uso capião, se a gente for pensar, ele tem má fé, ele quer ficar no imóvel, ele quer travar tudo. Mas esse uso capião permite. Então o juiz ou a juiz do Poder Judiciário não pode julgar extinto alegando má fé. Porque esse uso capião permite má fé e não necessita de justo título, entendeu? Pode ter outro imóvel no nome, o imóvel pode ultrapassar 250 metros quadrados. Esse uso capião ele é interessante porque também pode ter outras ações de uso capião no nome, pode ter litígio no nome. Então, esse uso capião é o único uso capião que pode fazer segurar ele na posse, entendeu? Quanto tempo na posse ele está, doutora Lívia? Quanto tempo ele está na posse?
o seu cliente, o seu cliente, o comprador? Tem 2 anos. Ou seja, como ele tem 2 anos de posse, nós vamos ter que trabalhar com a súmula 237. E vamos ter que trabalhar com a tese da soma da posse. Da soma da posse e a posse complementar. Vamos ter que trabalhar com as duas teses por segurança, hein? De quem vendeu para ele. Nós temos duas somas da posse no Brasil. A soma da posse originária, aquela que eu recebo dos meus pais, e a soma de posse derivada, que é o caso dele. Mesmo porque, na verdade, ele vai usar a tese da soma da posse. Ele vai trabalhar com a posse de quem vendeu para ele. É o único meio que tem para manter essa ação. Essa tese e a tese da posse complementar, né, ou suplementar. Essa tese da posse complementar, eu também vou passar para a doutora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, isso em 2018, decidiu no mês 8 de 2018. E de 2018 para frente, ficou pacificado no Brasil que é possível. Então eu distribuo a ação de uso capião e esse tempo que demorar o processo da ação de uso capião, o prazo para uso capião pode ser completado no decorrer do processo judicial. Então eu vou pedir para a doutora anotar o RESP, tá? O recurso especial que foi julgado. É o 1361 226. E doutora, com muito carinho, viu? E muita propriedade, eu quero te ajudar. Não tem outro caminho, hein? Não tem outro caminho alternativo senão esse para poder salvar o imóvel, hein? É uso capião judicial. O nome da ação ficaria assim: ação declaratória de uso capião judicial extraordinária. Nesse uso capião trabalharia com a preliminar, justiça gratuita, se for o caso, antecipação da perícia. Poderia também trabalhar em preliminar a averbação premonitória. A doutora lembra que é a averbação premonitória? A averbação premonitória, nós vamos pedir dentro do uso capião que o juiz do uso capião mande um ofício para o cartório de imóveis para que o cartório de imóveis faça uma averbação que naquela matrícula existe um uso capião judicial em andamento. Entendeu, doutora? Então, esse uso capião vai ficar assim: ação declaratória de uso capião judicial extraordinária, conforme artigo 1238 do Código Civil e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse é um uso capião que não tem réu. Na verdade, é um uso capião usado de forma declaratória. O que a doutora vai fazer? Depois de falar da qualificação, o nome da peça, abre uma preliminar. Preliminar 1, justiça gratuita, se for o caso. Preliminar 2, antecipação da perícia. Preliminar 3, averbação premonitória. Preliminar 4, do pré-questionamento ao princípio da função social da propriedade. Pré-questionamento ao princípio constitucional da função social da propriedade. O que a doutora vai fazer? A doutora já vai pré-questionar na inicial. Porque se a doutora precisar recorrer até Brasília, a doutora já tem o pré-questionamento pronto, entendeu? A doutora vai alegar que a posse é notória, que é um direito sui generis, que caso não ocorra o entendimento da procedência da ação, é uma afronta ao princípio da Constituição Federal. Então já está pré-questionado na exordial para efeitos de recurso especial e extraordinário, entendeu? Eu trabalharia com mais uma preliminar. Eu trabalharia da posse complementar. Nessa preliminar, eu falaria o quê? Que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível contabilizar o prazo para uso capião, ele pode ser completado no decorrer do processo judicial da ação de uso capião. Conforme o princípio da economia processual e da celeridade processual. Aí eu mencionaria, doutora, esse RESP, o 1361-226.
Depois, o que eu faria? Aí eu entraria no mérito, eu falaria da posse, mansa pacífica, né? Então eu entraria nos fatos. Falaria da posse dele, como ele adquiriu. No direito, eu falaria do artigo 1238 do Código Civil. Eu falaria do enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. Eu falaria do RESP, o 1361-226. Aí também é importante falar que a posse é exclusiva dele, né, da família, dos clientes. Falar que eles têm a gestão exclusiva do imóvel. A doutora não pode esquecer também de falar da soma da posse, tá? Por quê? Porque essa soma da posse vai fazer a doutora manter a ação viva e talvez ganhar a ação de uso capião mesmo, entendeu? Então, lá nos fundamentos, abre um tópico em caixa alta e fala da soma da posse, conforme enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. E a doutora pode fundamentar também com o artigo 1243. Do Código Civil, que é o artigo que fala que o possuidor pode para fins de soma de posse, contar o tempo de quem vendeu, né? Ou seja, a doutora tem dois institutos aí para ajudar. A soma da posse derivada e a posse complementar no decorrer do processo. Aí, no pedido, o que tem de diferente nessa ação, no pedido? O ideal é pedir para o juiz que espesse um ofício para suspender qualquer outra demanda enquanto não seja julgado o uso capião. Porque a doutora vai fazer o quê? Vai pedir no uso capião e vai pedir na outra ação também. Do uso capião, o juiz normalmente não vai dar trela, não vai dar corda, o juiz-juíza, né? Porque é uma ação declaratória. Mas é importante pedir. Pega um juiz que entende que sim, resolveu o nosso problema, né? Doutora, e também não esquece de mencionar lá nos fundamentos, só para não esquecer, hein? A súmula 237 do Supremo, tá? A súmula 237 do Supremo diz que o uso capião poderá ser arguido em matéria de defesa. Aí lá nos pedidos, voltando para os pedidos, então nós vamos pedir nos pedidos as preliminares, todas elas. Vamos pedir a suspensão de qualquer processo ou medida judicial em andamento, até que seja julgado o uso capião. Vamos pedir a procedência da ação, para que seja aberta uma nova matrícula, ou seja feito o registro da sentença para gerar direito originário, de forma de adquirir propriedade. E aí nós vamos pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula. Vamos pedir a citação dos confrontantes, os vizinhos, lado direito, lado esquerdo e fundos. Vamos pedir a manifestação da União, do Estado e do município, e do MP, do Ministério Público. Doutora, é o único caminho que a doutora tem, hein? E hoje, um escritório de advocacia, para fazer essa ação, não só fazer essa ação, mas como peticionar no outro processo, pedindo a suspensão de missão de posse, hoje a ação do uso capião é mais ou menos R$12 mil, e essa peça para pedir a suspensão, talvez despachando com o juiz ou a juíza, também aí pelo menos 5 salários mínimos, né? 5 diligências. Pelo menos é o que vale no valor de mercado. Tá? Tá. Informa lá. Distribui o uso capião. Como a doutora já fez a defesa, numa petição posterior, a doutora menciona que, pelo princípio da cooperação, requer informar que existe uma ação de uso capião em andamento
Então o processo deverá ser suspenso até que o uso campeão seja julgado. Aí a doutora menciona nessa peça o enunciado 492, a súmula 237 do Supremo. Eu tenho um pouco de receio, doutora Lívia, sabe por quê? O depósito de juízo, na teoria, ele é muito bonito, ajuda, tudo. Mas na prática, os juízes fazem confusão. Depois, o banco, o que o banco faz? O banco fala, você não está me pagando. Como é alienação fiduciária, o banco manda para leilão. Aí vai complicar mais ainda a situação, entendeu? Tem que continuar pagando o financiamento normalmente. Porque se não tiver condições para fazer isso, aí vai complicar mais ainda. Porque como é leilão, essa judicial é rapidinho, né? Aí alguém arremata, piorou toda a situação, porque essa pessoa que arrematou vai fazer a ação de emissão na posse, né? Mesmo tendo essa ação. O depósito de juízo, nesse caso, eu vejo que é algo que poderia complicar ainda mais. Só faz o depósito de juízo quando é uma situação mais pacífica, né? E aí é uma situação complexa, né? Pode complicar mais, entendeu? Eu não pediria, não. O depósito de juízo eu acho perigoso nessa situação. A situação já está complexa, já está tensa, né? Agora, doutora Lívia, com muito carinho, viu? O que a doutora pode fazer, a doutora está fazendo. É o uso capião. Se acontecer uma tragédia lá na frente, pode ter certeza que a doutora usou a bezetacil. O único meio, saída pela tangente que teria nesse caso é o uso capião. Não tem outro, viu? Não tem outro. Não tem outro, doutora. Com muito carinho. Pode ficar com a consciência tranquila. Que a doutora está fazendo o melhor pelo cliente, viu? Esse é o tipo de caso, tem que avisar o cliente que é o tipo de caso difícil, complexo, né? Por quê? Porque o cliente, na cabeça dele, o leigo, ele acha que contratou o advogado já ganhou a ação, já resolveu. E não é, ele contrata o advogado ou a advogada para tentar resolver. E essa tentativa, a doutora tem uma chance de uns 35%, entendeu? É. Abre a mão, 7-2. Nossa. Foi um desastre, né? Agora, o cartório também errou, né? Errou até no parecer que deve ter dado na ação, porque se não tem o registro, não gerou publicidade. Se não gerou publicidade, não há que falar em nulidade, né? Tá bem esquisita a história aí da ação, né? O julgado foi mal feito, né? Só que o problema é que a doutora não tem tempo. Se a doutora não fizer uso capião para suspender tudo e criar um imbróglio, as coisas vão acontecendo e eles vão ser emitidos na posse. O tempo que a doutora tem é um tempo muito curto, né? Para pensar numa saída, uma ação rescisória, tem que esperar transitar julgado. Porque lá na frente, a doutora pode até pensar numa ação rescisória da ação, né, de nulidade. Por quê? Pega o artigo 966, analisa se cai num deles e bate nisso, porque o julgado está estranho, né? Como que vai pedir um direito que não está público, né? Não foi público no cartório. Então, daria para trabalhar lá na frente, talvez com ação rescisória. Mas a doutora tem que pensar no hoje. E hoje, a única forma que tem de segurar isso é a única tentativa. É o uso capião, né? Com a súmula 237.
volta tudo. Começa de novo. E aí talvez o uso capião normalmente dá um efeito bom de forçar um acordo, né? A parte de um uso capião em andamento, se conseguir a verbação premonitória, já sujou a matrícula. Talvez fica mais fácil de surgir um acordo, né? Porque é um jogo de xadrez, a doutora conseguiu inverter, mudar um pouquinho a situação, né? Tá fugindo, então. Ah, tá. Me entendi. É uma ideia boa, só que ela é demorada, né? Se a doutora não trabalhar com uso capião agora, talvez a doutora faça isso, vai criar efeito lá na frente, mas precluiu, porque já perdeu a posse, entendeu? Uma coisa não impede a outra, porque a doutora está fazendo o exercício da posse totalmente sui generis, a qualquer outra ação. A doutora está fazendo a minha posse, vem fazer que você vai adorar, viu? Inclusive chegou certificados hoje de pós-graduação, fiquei muito contente. Entra depois no site www.portaleso.com.br. Custa R$ 958,80 a pós de imobiliário. É maravilhosa. Tem a de civil com o seu coordenador também, é bem legal, bem forte, focada na prática, viu? Tá convidado, tá convidado. É online, mas tem aula ao vivo uma vez por mês. Tá? O que precisar eu tô aqui, se fizer a peça e quiser que eu dê uma olhadinha, te dê uma opinião, se a doutora quiser com muito carinho, com muito respeito, eu dou umas dicas pra doutora também, tá bom? Pode mandar no WhatsApp do escritório, a Sara me avisa e eu leio a peça e te dou algumas dicas, tá? Boa sorte, doutora. Que caso difícil, hein? Um caso difícil. Difícil. Não se sinta culpada não, porque o caso é ruim, viu? Isso aí é que... Isso aí é porque isso é que nem a doutora entrar no jogo do futebol, ou jogo de basquete, de qualquer coisa, só que você já tá perdendo de 20-0. Você vai ter que correr muito para conseguir sucesso, e não é culpa sua, né? Fique em paz, hein? Fique em paz que você tá fazendo um bom trabalho. É que o caso é difícil mesmo, o caso é ruim.